Oi, meus amigos, estamos aqui de novo para fazermos mais um evangelho e neste momento eu gostaria de pedir a todos confiança, fé, por mais este mês, que nós já estamos passando neste problema do mundo todo, não é só do Brasil. Mas que nós possamos ter muita confiança no Pai Maior, porque o Pai Maior sabe o que está fazendo. Como dizem, nenhum fio de cabelo cai sem que o Pai saiba. Então, com certeza, nós precisamos confiar em Deus para que Ele possa passar para nós tudo aquilo que precisa, aquilo que nós necessitamos. Às vezes a gente quer aquilo que a gente quer e na realidade não é assim, é aquilo que nós precisamos. Então vamos todos fechando os nossos olhos materiais, elevando os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Primeiramente vamos abraçando com muito amor, com muito carinho, nosso anjo guardião, esse anjo que está conosco desde o princípio da nossa encarnação. Vamos também abraçando com muito carinho o mentor do Alvorada Cristã, este mentor amigo que sempre está nos ajudando em todos os trabalhos da nossa casa. Vamos também elevando os nossos melhores sentimentos até Maria de Nazaré, Mãe de Jesus e de todos nós, e que ela possa nos abraçar com o seu manto sagrado, abraçar todo o planeta no seu manto azul, nos dando muito amor e muita paz. E através dessa Mãe, vamos chegando até Jesus, nosso irmão, nosso mestre. Vamos pedindo a esse mestre querido que adentre a este salão de braços abertos, resplandecendo de muita luz, iluminando a nós que aqui estamos e a todos vocês que estão nos seus lares, ouvindo a gente falar de Jesus. Mestre amado, leve-nos à presença de Deus, Senhor de tudo e de todos e Senhor de nossas vidas. Que nós possamos, Deus, através da confiança e da fé que temos em Ti, que nós possamos realmente passar esses mais alguns meses, se for o caso, na tranquilidade, sabendo que o Senhor está no nosso comando, no comando das nossas vidas. E com a oração que Jesus nos ensinou, vamos pedindo permissão para mais um evangelho, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentações. Livra-nos de todo mal, que, Pai, Teu é o reino, poder, luz e glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Olá a todos, que a paz e o amor do Mestre Jesus continue nos fortalecendo, nos envolvendo, para que tenhamos a oportunidade de termos uma conversa fraterna, amorosa, fazendo com que nós tenhamos reflexões acerca da proposta da espiritualidade sobre as nossas vidas. O tema proposto para hoje é no florescer das virtudes,
quando eu recebi o tema, eu comecei a fazer algumas reflexões e dentre elas eu pensei, por que não plantar, mas sim florescer as virtudes? E lendo, indo em busca dessas informações, eu encontrei que nós não precisamos plantar as virtudes e sim cultivá-las, porque essas sementes, elas foram depositadas no nosso íntimo no momento da nossa criação. Todos nós fomos dotados desta semente e por isso a proposta de fazermos com que elas floresçam, que as nossas virtudes venham à tona, porque através delas é que nós alcançaremos um caminho de felicidade e um caminho de harmonia. No livro Céu e Inferno, na parte Código Penal da Vida Futura, existe um trecho que fala que enquanto nós não estivermos em posse das nossas virtudes, irmos enaltecendo o nosso bem, essa ferramenta de bem viver, nós não alcançaremos a felicidade plena. E todos nós já sabemos que todos nós estamos destinados a sermos espíritos perfeitos, né? A sermos espíritos puros. Essa é a nossa predestinação quando Deus nos criou. E o que faz com que alguns já estejam nessa categoria e nós aqui reencarnados ainda não? Por que nós ainda não conseguimos fazer com que todas essas virtudes floresçam? E lá também existe a resposta, porque ela demanda tempo e esforço. Para que as nossas virtudes floresçam, nós precisamos adubá-la, regá-la e termos paciência, paciência conosco, paciência com aqueles que nos cercam. E quando nós estivermos diante de espíritos perfeitos, desses seres que já atingiram a sua evolução, nós jamais vamos ouvir deles que eles estão nesse patamar porque eles são melhores do que nós. Nós vamos ouvir, ou eu fiz o caminho primeiro, eu estou há mais tempo nesta caminhada e esse caminho que é hoje percorrido por você, eu já percorri. Ou então eles vão me dizer, nós estamos no mesmo tempo, nós temos a mesma quantidade de milênio nessa travessia, mas o meu esforço tem sido maior do que o seu. Isso serve para que a gente reflita sobre como nós estamos caminhando e sobre principalmente o esforço que nós estamos fazendo para nos vencermos. E não há como desenvolver, fazer com que essas virtudes floresçam sem o autoconhecimento. Quem eu sou? O que eu gosto? O que me faz feliz? E diante dessas indagações, nós vamos começar a pontuar. Quem de nós, afinal, em algum momento da nossa vida, não fizemos a seguinte pergunta, né? Será que os outros estão cansados de mim? Porque muitas vezes nós estamos cansados de quem nós somos, cansados de cometermos os mesmos equívocos, cansados de a cada pouco estarmos caindo nas mesmas armadilhas do caminho. E quem coloca essas armadilhas? Nós próprios. Somos nós mesmos os nossos maiores antagonistas. Porque tudo que há dentro de nós é regado e alimentado por nós. As nossas imperfeições, elas são alimentadas por nós. Assim como a descoberta dessas virtudes, essa proposta de melhoria, também só serão alimentadas por nós, diante da ferramenta o esforço e o tempo. Nós não podemos ignorar quem nós somos. E mesmo diante desta reflexão que nós estamos cansados de quem nós somos, não há uma forma de nos abandonarmos e seguirmos por aí sem a nossa identidade. Em algumas vezes a gente usa algumas fugas, né?
fugas que, ao invés de nos trazer a paz, a felicidade, traz para nós um caminho de mais dor. E diante dessa questão de caminho e desse florescer das virtudes, nós vamos nos deparando a cada pouco que todo o caminho, toda a vida que nós estamos vivenciando, que nós estamos experimentando, ela é escolhida e desejada por nós. Algumas vezes a gente até faz a seguinte afirmação: eu não vivo a vida que eu desejo. É um ledo engano. Nós vivemos sim, e nós estamos diante das nossas escolhas. Talvez elas não estejam claras no nosso consciente, mas elas estão lá dentro do nosso inconsciente, através das escolhas milenares que nós fizemos, através dos pensamentos que nós alimentamos. Nós vamos criando ao entorno de nós e trazendo para perto de nós as situações e as circunstâncias que nós queremos. Então, para isso, diante do florescer dessa virtude, a gente precisa começar a pensar de uma outra forma. Toda virtude, ela precisa ser vivenciada. Existem algumas pesquisas que nos informam que tudo aquilo que nós tornamos eficazes e plenos de realização exige de nós 10.000 horas praticando aquilo. Qualquer habilidade, ela exige 10.000 horas. Então, esforço e tempo. Diante dessas 10.000 horas, nós vamos cometer erros, nós vamos repetir, nós vamos sermos colocados em 10.000 possibilidades de exigir de nós a nossa paciência, de praticar o nosso perdão, de sermos tolerantes, indulgentes, para que nós nos tornemos verdadeiramente bons naquilo que nós nos propomos. Isso significa que nós precisamos a cada pouco parar, refletir, olhar para quem nós somos e vermos em qual degrau nós já estamos. Quando esse tema chegou para mim, eu comecei a refletir que eu estou dentro desse cenário agora, desta pandemia, isolada de algumas situações, cerceada de algumas atividades, mas comigo mesma. E eu comecei a olhar e verificar que eu tenho cometido grandes equívocos que algum tempo atrás eu já não estava cometendo. E eu pensava que eu já tivesse vencido essas barreiras, essas dificuldades. Achava que eu já tinha transformado em virtude, ou feito com que essa virtude estivesse mais à tona do que o meu lado do vício. E eu percebi que não. E com isso eu comecei a pensar que talvez, e realmente é isso, eu já estava me colocando num degrau acima do que eu realmente sou. Então, olhar para essa virtude exige de nós esse olhar sincero e verdadeiro. Onde eu me encontro nesse momento? Quais as dores que eu já consigo vivenciar e passar por ela sem querer devolver a mesma dor para o outro, compreendendo que as circunstâncias e as pessoas chegam até a mim de acordo com aquilo que eu também estou oferecendo. O que eu preciso fazer? Eu preciso olhar com mais amor para aqueles que estão ao meu redor e com mais amor por mim mesma. E diante deste amor, a gente pode perceber que o amor, ele é a mãe de todas as virtudes. O amor, ele é mãe da paciência, da perseverança, do perdão, da caridade. Então, se ele é a mãe de todas as virtudes que alimentam e que precisam alimentar e fazer parte de quem eu estou me tornando, eu preciso olhar para o outro com amor, olhar para mim com amor e compreender que o caminho é desse jeitinho.
devagar. Mas devagar e sempre. Percebendo que nesse florescer das virtudes, às vezes nós vamos precisar parar, colocar um adubo, colocar um fertilizante, colocar mais água, e esperar que esse jardim ele esteja fortalecido para retomar. Para poder, nesse instante, dentro desse jardim, ter um olhar para outras virtudes que eu já carrego dentro de mim e colocar ela em condição de ser a evidência desse momento que eu estou atravessando. Isso significa que nós vamos ignorar o nosso vício? Claro que não. Mas nós precisamos aprender a não valorizar demasiadamente as nossas imperfeições. Elas fazem parte de quem nós somos, são alicerces do nosso espírito, mas nós já estamos em condições de olhar com mais amor. E quando a gente fala de caminho, diante das nossas escolhas, diante de quem nós somos, nós precisamos lembrar principalmente da justiça do nosso Pai. Ele é justo e Ele permite que nós façamos a escolha de qual caminho nós queremos percorrer. Só que Ele não muda o caminho por conta das nossas escolhas equivocadas. O que isso significa? Se eu escolhi caminhar pelo deserto do Saara, o que eu vou encontrar? Calor, areia, paisagem não tão verde como são as que eu gosto, não haverá rio. Aí nós vamos percorrendo esse caminho, diante também daquilo que nós estamos vivendo, a vida que nós desejamos, e nós vamos começar a perguntar, mas por que por esse caminho não tem um rio? Ora, o deserto do Saara não tem rio. Existem outros caminhos que têm rio. Por que nós não escolhemos o caminho do rio? O caminho das árvores? Por falta de conhecimento? Talvez lá atrás, sim, há milênios atrás. Mas hoje nós temos conhecimento. Hoje nós sabemos que existe um caminho diferente e que nós podemos atravessar esse caminho, claro, que se nós elegermos o nosso Mestre Jesus como governador. Porque Ele é o governador do nosso planeta. Mas cabe a cada um de nós a elegermos, a aceitarmos que Ele governe as nossas vidas. Porque diante de todo esse contexto, o que nós não podemos mudar é a nossa livre escolha. E Deus permite que nós façamos a nossa escolha. E diante disso, eu busquei no livro Palavras de Vida Eterna um texto que faz com que nós compreendamos isso que eu estou dizendo. Todos os dias. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, Mateus, capítulo 28. Não te digas sem a inspiração de Jesus para adotar um rumo certo. A atualidade terrestre mostra cientificamente que a comunhão espiritual não depende do espaço ou do tempo. Podes fitar um orientador da comunidade e colher-lhe a palavra a longa distância, através da televisão. E hoje nós estamos experimentando isso, através da televisão, através da tecnologia, haja vista esse momento que nós estamos vivendo, cada um de nós dos nossos lares, essa gravação sendo feita com uma quantidade mais restrita de pessoas possível, né, com a proposta de nos preservar, de preservar o nosso bem-estar, mas isso não tira o nosso poder de comunhão e de comunicação, e principalmente a nossa ligação com Deus e com o nosso Mestre. Conversar com um amigo de um continente a outro com o auxílio do telefone. Escutar o cantor predileto que atua de longe por intermédio do rádio.
recolher a mensagem de alguém na tira de um telegrama, acompanhar nas colunas da imprensa o cronista simpático que nunca vistes em pessoa. Assim também nossas ligações com o Cristo de Deus. Jesus não é o mestre ausente ou símbolo morto. Ainda e sempre é para nós os que declaramos acertar-lhe a governança, o mentor vigilante e o exemplo vivo. Basta recapitular-lhe as lições, parar e refleti-la. E ao retratá-lo em nós, nossas camadas concepções, receberemos dele a ideia ou o socorro de que carecemos, a fim de escolher com acerto e agir com justiça. Prometeu-nos o Mestre, ao falar aos seus discípulos: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como é fácil de perceber, o Senhor está conosco, esperando, porém, que nós estejamos com Ele. Cabe a nós a escolha feliz e acertada. Se nós estivermos com Jesus, será uma tarefa fácil a de fazermos com que as nossas virtudes floresçam, porque nós teremos a cada pouco o seu exemplo, o seu amor, a sua vibração positiva, e Ele sempre a nos dizer, lá no silêncio dos nossos corações, como diz no Evangelho, que Ele é o divino jardineiro, esculpindo em nós o sentimento de prossiga, tenha coragem, tenha bom ânimo, eu estou convosco. E o que nós temos feito nesses momentos, quando nós percebemos que as virtudes não estão tão satisfatórias como nós já gostaríamos que estivesse? Alguns de nós colocando culpa exagerada, esquecendo que Deus não usa uma toga de juiz. Ele usa de amor e de misericórdia. Ele usa o tempo a favor de nós próprios. E nós demoramos milênios para chegarmos onde nós estamos. E hoje nós queremos, de uma maneira mágica, transformar. E não existe essa maneira mágica. Existe dedicação, perseverança, fé e um recomeço a cada amanhecer. Nós vamos cair, nós vamos tropeçar nos mesmos equívocos. Mas qual vai ser a escolha? Sentarmos, cruzarmos os nossos braços, olharmos para o alto como crianças caprichosas, ou nós vamos estender as nossas mãos e rogarmos: Pai, seja comigo, me fortaleça para que eu possa prosseguir. Essa é a escolha mais feliz que nós devemos fazer. E quando nós imaginamos que esse Pai está distante de nós, façamos o pedido a um amigo próximo. Recorremos à página de um livro, à leitura do Evangelho, como diz o texto, a inspiração através da tecnologia, ouvir uma boa música, são recursos que nós precisamos utilizar a nosso favor. Nós estamos vivendo um momento onde nós estamos colocando uma dose exagerada de ansiedade em tudo o que nós vamos realizar. Através da tecnologia, nós podemos diminuir a distância. E nós estamos diante de uma oportunidade de fazer as virtudes florescerem também através da tecnologia, usando as nossas redes sociais para inspirar esperança, para falarmos de coragem, para falarmos de amor. Essa é uma forma de nós florescermos as virtudes. Só que nós não podemos fazer esse uso da tecnologia lá dentro dos nossos lares a todo momento, quando nós estamos com aqueles que a pandemia exige a convivência.
Será que Deus erra em endereço? Será que Ele não sabe acertadamente quem são aqueles que nós precisamos ficar isolados junto deles? Eu tenho certeza que Ele não erra. Então, lá dentro dos nossos lares, talvez seja necessário nós também colocarmos esse limite e usarmos ali a virtude de bem ouvir, de sorrir, de fazermos uma alimentação juntos com amor, de prepararmos aquele alimento, colocando ali o ingrediente do amor, que é a mãe de todas as outras virtudes, e nós vamos escolher um caminho mais feliz. E nós nos deparamos a cada amanhecer com uma luta aqui dentro de nós, que tem um ditado americano, um provérbio, que ele diz que é como se nós tivéssemos 2 cachorros aqui dentro, um bom e um mau. E a pergunta é, quem ganha essa batalha? A resposta é bem simples, aquele que eu mais alimento. Quem nós estamos mais alimentando? O bem-querer? Nós já temos condições de alimentar agora, nesse momento, esse cachorro mais dócil, porque durante muito tempo da nossa caminhada, nós alimentamos o outro. E é o outro que nos trouxe aqui, que nos trouxe nessa oportunidade grandiosa de nos depararmos com essa doutrina que nos fortalece, que nos reergue, que traz lá no Evangelho segundo o Espiritismo o homem de bem, ou o ser humano de bem, né, que é quem nós devemos nos tornar. E quando nós lemos lá o homem de bem, diante de tudo aquilo que é listado ali, parece impossível. Mas Kardec ele foi tão sábio que no começo desse capítulo ele diz assim, que é quem nós deveremos nos tornar um dia. E olha a sabedoria divina. Ele propôs para nós uma meta que nós temos que vivenciar a cada dia por toda a eternidade. E quando nós nos deparamos com esse título, Homem de Bem, que é praticamente o florescer das nossas virtudes, nós nos tomamos com essa ansiedade imaginando que vamos ser o homem de bem na próxima encarnação. Não. Nós vamos passar todas as nossas encarnações aperfeiçoando um pouquinho desse homem melhor, dessa criatura nova. Jesus ele deu para nós um modelo. E lá quando ele disse, ele usou como exemplo que nós tínhamos que ser perfeitos como Deus é perfeito. Será que algum dia nós seremos tão perfeitos quanto o nosso Criador? Não. Mas é o nosso modelo para que nós não desistamos. Nós temos condições de sermos perfeitos, iguaizinhos ao nosso modelo, o nosso governador planetário. E olha como nós estamos distante dele. E veja bem como é gostoso quando nós falamos de Jesus, mas nós falamos com esse olhar que o Evangelho nos traz, compreendendo como ele floresceu as suas virtudes. Quando ele caminhou por aqui, ele foi ao longo dessa caminhada, dessa travessia, mostrando para nós que esse caminho ele experimentou, ele vivenciou e que ele fez um percurso que demandou dele esforço e tempo, mas ele usou o tempo a seu favor e quando ele voltou aqui para que ele seja o nosso modelo, ele não se envolveu nas dores da matéria, porque ele já trilhava em comunhão com o Pai e em posse plena das virtudes desenvolvidas. E quando nós falamos dele, que era isso que eu gostaria que nós pensássemos nesse momento, nós que já temos o hábito de comungarmos do amor, ainda sem termos o amor pleno dentro de nós, mas já comungarmos, serenando o nosso coração
Quando nós falamos do Cristo, dá até uma saudade aqui no nosso íntimo. Uma vontade de que Ele nos envolva, mesmo que à distância. Que o seu olhar nos atinja. E nós podemos fazer isso. Estamos vivendo um momento de experimentar o avanço da conexão e um avanço que a doutrina espírita nos traz para nós há muito tempo, que é o avanço do quê? Do nosso pensamento. Onde estiver o nosso pensamento, lá nós estaremos. Então, se nós usarmos esse instante do aqui e agora para pensarmos em Jesus e criarmos essa sintonia, não precisa de WhatsApp, não precisa de YouTube, precisa de silêncio. E é nesse silêncio que esse divino jardineiro vai esculpir os nossos corações e moldar as nossas almas. Esse é o meu desejo, para mim, para você, para todos nós, irmãos de humanidade, que nós tenhamos uma feliz travessia, que assim seja. E nós vamos, então, nesse instante, rogando a este Pai, a esse Mestre, que o amor possa nos atingir e que o amor que já habita os nossos corações seja nesse instante potencializado, para que assim, através da nossa comunhão, da comunhão de cada pensamento que forma essa rede de energia, envolvendo assim os nossos lares, envolvendo a esta casa planetária que nos acolhe. Sejamos nós encarnados ou desencarnados, mas que o amor, a coragem, cheguem até nós. Que este sentimento de fraternidade possa atingir todos os nossos irmãos, principalmente aqueles que neste momento experimentam o poder do governo, o poder da ciência, para que o amor possa tocar os seus corações, que as escolhas sejam as escolhas da moral, da ética, mas da moral e da ética em comunhão com a sua vivência enquanto aqui esteve Mestre Jesus, e com a sua vivência a cada instante plena nos nossos corações. Te pedimos assim que sê conosco hoje e em cada instante do nosso caminhar. Que assim seja.